Boa noite. Nosso tempo hoje tem um encontro com Chico Xavier. Nossa equipe foi a Uberaba, Minas Gerais, conversar com um médium que está muito doente e preocupado com o Brasil. Um país que é hoje a maior nação espírita do mundo. São quase 7 milhões de adeptos de uma doutrina que vê a morte como transição para uma nova vida. Muitas vidas. Esclarecendo a todos os irmãos que nesse tempo... Nesta pequena sala da Federação Espírita de São Paulo, um grupo de médiums incorpora os espíritos dos mortos. Eles querem se manifestar através dos vivos, contar seus dramas, mandar mensagens. Perto dali, no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, um grupo de atores se prepara para viver também outras vidas. São os atores de Laços Eternos, uma peça espírita que em pouco mais de um mês levou 10 mil pessoas ao teatro. O diretor da peça, Renato Borghi, um dos fundadores do legendário Grupo Oficina, diz que não foi simples enfrentar pela primeira vez um tema espírita. Tive muitos problemas de aproximação, tive muitas dúvidas, recusei algumas vezes, propus fazer modificações, enfim, tinha uma série de coisas assim, de resistência de entrar no assunto. Essa resistência foi se desfazendo à medida em que, saindo do camarim, cada um deles mergulha num mundo em que vida e morte estão entrelaçadas no mesmo espaço e tempo. O ator Fran Carlos Reis também foi tocado pela magia de um texto psicografado, ou seja, ditado por um espírito através de um médium. Ele não é espírita, mas se apaixonou pela doutrina. Quando você vê um menino nascer filho da Carolina de Mônaco e outro nascer na favela do Pinto, você fala assim, alguma coisa tem que ter. Não é possível isso acontecer ao acaso. Então comecei a me interessar pelo espiritualismo. Nascer, morrer, voltar a nascer. Assim é a lei do espírita. O ator Rodolfo Bottino diz que está decifrando esse enigma através da peça Laços Eternos. É uma história de amor ao longo de 250 anos, mais ou menos. Eu faço antes um barão do século XVIII, que volta reencarnado como Roque, que é um rapaz pobre, tal, que vem então resgatar tudo de mal que ele tinha feito, né, nas vidas anteriores. Mas terminam felizes juntos no plano superior. Genevieve, eu sei que é muito forte a dor da separação daqueles a quem amamos, mas você não deve se revoltar. A vida continua e a separação é temporária. Temporária, doutor? Quem morreu nunca mais volta. Oh, minha filha, minha filha. O espírito não morre, não. Ele é eterno. Espero que ajude muita gente que não acredita muito nos planos astrais, essa peça. Eu senti uma energia, uma vibração muito forte, muito positiva. Acho que é importante para abrir os olhos, alertar e até auxiliar muita gente que está meio perdido nesse mundo. Quem está perdido neste mundo muitas vezes encontra o rumo em outro mundo. Ou, mais precisamente, Uberaba, Minas Gerais, onde o médium mais famoso do Brasil instituiu a prática de alimentar o espírito e também o corpo, como mostra a repórter Rejane Schumann. O que a senhora vem buscar aqui no Chico Xavier? Eu vim buscar a notícia do meu filho, que desencarnou, e ao mesmo tempo procurar explicação, né? Porque o desencarne dele foi uma coisa assim que, na época, a ciência não pôde explicar. Então nós queríamos saber o porquê dele ter morrido tão rápido, né? Então nós encontramos a resposta aqui através da mensagem que o Chico nos deu. A gente vem buscar a paz, o alimento, as bênçãos, né? A cobertura dos bons mentores. O que o Chico Xavier representa para a senhora? Ai, representa a paz, união, né? E muita coisa boa. Sinto muita farta dele. Que ele que me deu a vida, eu era doente, eu sarei aqui. Desde que eu perdi a minha filha, né? Então eu venho frequentando aqui o Chico Xavier e tenho recebido muito carinho, muito apoio. Trago mães para receber um lenitivo. A gente fica desesperada quando não perde um filho, então a gente tem que se consolar com outra mãe
E só uma pessoa como o Chico Xavier mesmo, para nos dizer como é que está os nossos filhos, né? Como se encontram. Aí a gente sai daqui assim, parece que se encontrou com eles. Eu fiz mais de umas 150 caravanas para cá, eu não posso calcular agora de imediato contas, né? Mas eu tenho assim confortado muitas mães. Uma palavra de consolo, um pedaço de pão, dinheiro. As filas se formam nos finais de semana, nos mais de 60 centros espíritas da cidade. Um polo de desenvolvimento do Triângulo Mineiro, onde a renda per capita é de 1,5 milhão de cruzeiros. Onde há mais roubos do que crimes. Foram 6 homicídios este ano. As 14 paróquias e 5 capelas convivem sem traumas com esse vai e vem de todo o Brasil e até do exterior, em busca da palavra de Chico Xavier. Atrás de um simples aperto de mão, apenas para vê-lo, nem que seja de longe. Evidentemente que o Chico tem contribuído muito para a valorização espiritual da cidade de Uberaba, e principalmente pelo que ele prega quanto à caridade, quanto aos princípios que defende dentro da sua espiritualidade. Senhor Bispo, como o senhor analisa essa mitificação em torno de Chico Xavier aqui em Uberaba e em todo o Brasil? Eu acho que é, infelizmente, por força dos meios de comunicação social. Eu acho que, sobretudo, a televisão tem feito essa propaganda, essa mistificação e mitificação do senhor Francisco Cândido Xavier. O senhor Francisco Cândido Xavier, 82 anos completos este mês, começou a virar Chico Xavier quando a TV brasileira apenas engatinhava. E não fez da TV o seu palco. Saiu de Pedro Leopoldo, lugarejo perto de Belo Horizonte, onde nasceu, porque foi perseguido. Era um garoto órfão aos 5 anos. Aos 17 anos, recebeu uma mensagem de Emmanuel, um espírito que já foi senador romano, e voltou à terra como padre Manuel da Nóbrega, o fundador do estado de São Paulo. Em Uberaba, Emmanuel vai ditando mensagens de esperança, consolo, advertência, numa sala lotada no Centro Espírita da Fé. São imagens de 1983, quando o dia de Chico Xavier começava às 6 da manhã e não tinha hora para acabar. Eram dezenas de pessoas em busca de notícias dos parentes mortos. As mensagens fluem rapidamente, em várias línguas. Chico Xavier, que não passou do 4º primário, incorpora mais de 50 espíritos, psicografa 350 livros, vende quase 20 milhões de exemplares, em francês, árabe, japonês. Transforma-se no maior fenômeno editorial do país. Uma fortuna de matar de inveja Jorge Amado e Paulo Coelho. 150 milhões de cruzeiros por ano. Mas a fortuna de Chico se espalha pelo Brasil e principalmente em Uberaba. Corre nas favelas da cidade, nos barracos de zinco e folhas de papelão. Na Vila Esperança, Chico é a esperança da sopa de todo dia para 500 famílias. Aquilo que ele ganha, ele pega seu salário mínimo de sua aposentadoria de trabalho, de 35 anos de trabalho, e doa a todos aqueles que necessitam de um pão, de uma ajuda. Ele distribui aquele humilde salário dele de trabalho, de uma vida de trabalho de 35 anos. Cada livro que ele recebe, ele doa a uma instituição, que são diversas, inclusive a nossa, né? Numa escritura pública de doação absolutamente sem rendimento. Um homem que poderia viver de direitos autorais para sempre. Vive numa casa velha e triste de 4 cômodos, onde gosta de ouvir Roberto Carlos numa velha eletrola. Depende dos amigos para caminhar. E há 4 meses já não aparece no Centro Espírita, que fundou há 17 anos, para ser o mensageiro de uma doutrina que prega o amor ao próximo como a si mesmo, como ele explicou à Rede Manchete em 1983. Se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso,
escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não tenho preconceitos contra nada, contra negro, contra travesti, contra pobre, contra rico, sabe? Ele é super um pai, ele é o segundo Deus, entendeu bem? Quer dizer que chegando lá todo mundo é recebido. Chegando lá todo mundo é bem recebido do mesmo jeitinho. Eu pouco conversei com ele, porque eu fico um pouco angustiada de ver aquele monte de gente cercando e pedindo, em vez de dar, né? Ele que só dá as coisas boas para os outros e as pessoas cercam até 3, 4 horas da madrugada e pede. Num país onde todos pedem, a gratidão pouco aparece. Não foi o que aconteceu com o presidente Fernando Collor de Mello, que foi a Uberaba retribuir a atenção de Chico Xavier, eleitor dele, e que previu a vitória na eleição de 1989. Na sala apertada, junto com a mulher Rosane, o presidente parecia ansioso para reencontrar esse mito dos descamisados e dos que esperam receber do além a certeza de uma vida melhor. Foi um encontro marcante para o presidente, que ainda não tinha as marcas do desgaste do poder, nem imaginava que para tirar o país da crise precisava de um emendão. O emendão foi posto de lado pelo presidente para esta reflexão que é quase um apelo. Presidente, nós sabemos que toda vez que o senhor vai a Uberaba, o senhor não deixa de visitar o médium Chico Xavier. Nós gostaríamos de saber qual é o seu relacionamento com ele e qual é a sua opinião sobre o médium. O Chico não é somente um bom brasileiro, ele é um espírito iluminado. Ele é um homem que joga luzes no momento em que nós estamos em dúvida sobre o caminho a seguir. Ele é um homem que nos dá inspiração a prosseguirmos na luta, a buscarmos os nossos objetivos que são calcados numa reta intenção. Meados do século passado, batidas misteriosas na porta de uma casa no estado de Nova York assustam a família Fox. A família cria uma comunicação com os espíritos que batem a porta. Logo, a vizinhança começa a divulgar outros fenômenos. Foi a primeira manifestação espírita de que se tem notícia. O fenômeno teve grande repercussão na Europa. Em 1853, chegam os primeiros médiums americanos. Aos 50 anos, o cientista francês Léon Hippolyte Denisard Rivail, um cientista de origem católica, passa a viver um grande conflito. Fica impressionado com fenômenos paranormais. O cético Rivail passa a se chamar Allan Kardec e, duramente criticado pela igreja, cria uma nova doutrina, uma religião fundada na promessa de Jesus, uma espécie de terceiro testamento, o kardecismo. Surgia a primeira religião que ajudava a eliminar a angústia existencial, respondendo à grande pergunta do homem: o que acontece depois da morte? Esta pergunta acabou provocando profundas mudanças no pensamento de homens ilustres, como o escritor Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, do astrônomo francês Camille Flammarion e do filósofo francês Henri Bergson, que passaram a se aprofundar em estudos sobre o espiritismo. A alma, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, é um dos muitos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Somos corpo, alma e o perispírito, uma espécie de invólucro que mantém o espírito preso ao corpo. Só pode ser visto pelos médiuns, pessoas dotadas de um dom especial, a mediunidade. Nesse contato não há altares, nem curas milagrosas, nem rituais exóticos. Os espíritos se comunicam com o mundo num processo chamado de reencarnação, que é fundamentado na lei do karma. O karma seria uma espécie de dívida contraída em vidas passadas. No túmulo de Kardec, em Paris, ficou escrito: nascer, viver, morrer, tornar a nascer, progredir continuamente. Tal é a lei. Todas as nossas figurações mentais, o conjunto das nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos
ressentimentos, as nossas dores, as nossas aspirações, elas formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. Os espíritos podem se manifestar através da escrita, a psicografia. Chico Xavier, o maior representante do kardecismo no Brasil, psicografou centenas de mensagens, entre elas de escritores ilustres como Castro Alves, Olavo Bilac e Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos processou o médium. Chico foi absolvido. Para os espíritas, a prática da caridade, como ensinou Allan Kardec, é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento do espírito, nesta e em outra vida. Na Casa Transitória Fabiano de Cristo, em São Paulo, a Federação Espírita de São Paulo mantém um centro de assistência para milhares de pessoas. Lá funcionam creches, distribuição de comida e cursos profissionalizantes. Para fazer valer o nosso ideal de trabalhadores na doutrina espírita, inclusive nós pagamos, porque nós somos sócios e, além disso, advêm outras despesas adicionais que nós reembolsamos com muita alegria. Para os espíritas, muitos gênios da humanidade vieram à Terra para aperfeiçoar o homem. São os espíritos iluminados. O dramaturgo William Shakespeare, por exemplo, morto em 1616, deixou em sua vasta obra a marca da inquietação diante do mistério da morte. O Espiritismo conquistou o Brasil com a repercussão deste livro. Mas foi a partir dos anos 70 que o interesse pelo Espiritismo se acelerou em nosso país. Há uma década eram oficialmente 1 milhão de adeptos. Hoje são cerca de 7 milhões e 3 vezes mais de simpatizantes que formam a maior nação espírita do mundo. Sou católica, mas gosto muito de espiritismo. Sou católica, mas respeito. O número de centros espíritas ultrapassa os 5 mil. Uma multidão que compra anualmente quase 3 milhões de livros. O nosso grande público está na classe média. Na classe média em todos os seus setores. Eu vejo essa procura crescente sem nenhuma surpresa. Sem nenhuma surpresa, porque eu acho que a humanidade está voltando a um momento onde ela se aproxima novamente dos valores espirituais. Nós passamos, no começo do século, por um momento de materialismo, positivismo, um afastamento muito grande da espiritualidade. Havia uma crença de que a ciência resolveria tudo. E acho que agora está na hora de se resgatarem os valores da espiritualidade. O valor da espiritualidade ultrapassou as fronteiras da religião, chegando às universidades. Numa delas, a Unicamp, em São Paulo. O neurologista Nubor Fakuri realizou pela primeira vez um congresso abordando cientificamente o espiritismo. Foi há 5 anos e provocou muita polêmica. Eu tenho a impressão que ali, ao se reunir físicos, matemáticos e engenheiros interessados em discutir o processo de interação entre matéria e energia, foi possível nós introduzirmos dentro desse ambiente de discussão a chamada interação cérebro-mente. Diretor do Instituto do Cérebro, que funciona no Hospital Irmãos Penteado, o Dr. Fakuri tem uma alternativa para os males que afligem o povo brasileiro. As cirurgias espirituais só estão sendo feitas exatamente porque está faltando médico aqui, do ponto de vista do campo físico, para fazê-las. Para uma nação que se diz católica, a contradição não para aí, nem cessam as divergências. Em matéria de doutrina, nós estamos diametralmente opostos, porque a doutrina católica, evangelicamente católica, é uma doutrina que não se coaduna com a doutrina espírita. Seria a mesma coisa que roda quadrada. O Chico é o real, é o verdadeiro cristão, é aquele que não tem barreiras. O Chico, quando ele atendia publicamente, você via pessoas muito mais de outras religiões do que espíritas.
retornar depois, a fim de a si mesmo poupar-se, o homem dificilmente encontrará seu caminho. Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória. Assim diz Chico Xavier, num dos momentos mais emocionantes da peça espírita Além da Vida, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro. Em cartaz há 10 anos, atrai milhares de espectadores pelo Brasil afora, com uma montagem simples, em que os atores não são apenas intérpretes, mas também mensageiros do além, de vidas passadas que voltam da morte para tentar explicar suas vidas. Psicografada pelos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco, Além da Vida resume em pouco mais de 1 hora de espetáculo um compêndio da doutrina espírita, onde, para tudo aquilo que fazemos, existe uma explicação. Porque nada na vida é por acaso. Até essas feridas que lhe queimam a pele como fogo, elas têm uma história, elas têm significado. Deus, mas que crimes tão terríveis cometeu este homem, a ponto de pagar tanto a tantos e amortizar tão pouco a sua dívida? E a família dele teve alguma ligação com todo esse drama? Sim, é um drama, diz você muito bem, em que ele foi o triste protagonista. E os outros personagens que se envolveram nessa tragédia, vocês vão conhecê-los agora. Eu não sinto remorso. Invade uma sensação de alívio em minha alma. Eu adoro crianças, eu juro. Os atores mensageiros dos espíritos que Chico Xavier recebe procuram explicar a teoria da reencarnação e do karma. Com casos simples, onde os espíritos até se identificam por nome e idade e mostram seus dramas na vida terrena. Uma mulher fez aborto e, na visão da doutrina espírita, vai reencarnar para pagar sua dívida com o filho morto. É a lei de causa e efeito. Uma teoria que pode explicar tudo. Por que alguém é rico e infeliz? Por que nasceu pobre? Ou por que tem uma doença incurável? Ou ainda, por que é homossexual? Depois de longo período de sofrimento no plano espiritual, depois disso, ele retornou à matéria. Ele retornou à matéria, mas só que dessa vez no corpo de mulher. Por ele mesmo escolhido, para que ele pudesse valorizar a condição feminina. Aos meus 20 anos, eu já tinha cometido um homicídio. Eu já tinha matado uma pessoa, eu cumpri pena na cadeia pública local e em várias outras cadeias que eu tive passagem por tráfico de droga, por uso de droga e bebida alcoólica. Luiz Abraão da Silva não foi o único que se purificou através da palavra de Chico Xavier em Uberaba. O vereador da cidade, Jesus Manzano, julga estar pagando uma dívida com o alcoolismo através da mensagem de Chico Xavier. Durante 22 anos, eu fui um bêbado dos mais nojentos que a cidade possuía. Eu fui um bêbado de dormir na sarjeta, de judiar da família, de abandonar a família. Hoje, a minha vida se transformou. Hoje, eu trabalho única e exclusivamente para servir os menos favorecidos pela sorte. Ela vai perseguindo um transeunte bêbado que passava mais ao longe. Só que ela o vai perseguindo até matá-lo. Até matá-lo, sem compaixão. Mortos que caminham. Mortos que têm culpa. Vivos que querem se comunicar com os mortos. Em Uberaba, ou muito além de Uberaba, nada é impossível. A morte do meu filho foi em Porto Alegre, na Marquise das Lojas de Arapuã. O meu filho ia passando e a metade da marquise já tinha caído. Então ele viu uma menina que estava ainda a marquise por cair em cima dela e ele pulou para lá e salvou a menina, retirou a menina e quando foi buscar a avó da menina, ele ficou. E era o PM, Oscar Silva da Silva. A senhora chegou a receber alguma mensagem do seu filho? Já recebeu uma mensagem. E a mensagem dizia que ele estava muito bem, né? E a gente começou a entender que existe uma vida depois da morte, né? Existe uma vida depois da morte, aí a gente vai ficar mais conformada, né? Mas me parece também que mesmo inconscientemente, a tragédia está sempre presente na vida dele. Claro, ele cometeu um crime, está registrado no consciente dele. Depois que ele desencarnou, ele passou um período muito longo nas áreas inferiores da espiritualidade, completamente louco, completamente desnorteado. O poder de se comunicar com os mortos envolveu Chico numa decisão judicial polêmica, que teve repercussão internacional, como conta a repórter Rejane Schumann. Em 1980, o bancário João Francisco de Deus foi acusado de matar a tiros a mulher dele, Gleide Maria, ex-miss Mato Grosso do Sul. Eu contava às pessoas que tinha sido um acidente de carro que tinha ceifado a vida da minha Gleide Maria.
E, no entanto, na mensagem que o Chico recebeu, veio falando sobre um acidente de arma de fogo. A mensagem ditada por Gleide Maria inocentou o marido, explicando que os tiros foram acidentais. A carta foi apresentada no julgamento pelo advogado de defesa de João de Deus. Eu atribuo essa vitória às mensagens do Chico, porque foram confirmadas pela prova pericial e testemunhal do processo. O Chico teve um fator decisivo na absolvição do réu. A mediunidade de Chico Xavier não provoca apenas polêmica. Causa espanto até mesmo aos que nunca se interessaram pelo espiritismo, como aconteceu com o filho da atriz Cacilda Becker, Luiz Carlos Becker, o Cuca. Cacilda morreu em 1969, depois de brilhar 26 anos nos palcos, como a dama do teatro brasileiro. 10 anos depois, Cuca teve o primeiro contato com a mãe, através de Chico Xavier, em Uberaba. À noite, o Chico começa a psicografar. Eu sentado assim na ponta da mesa, tive uma intuição muito esquisita. Foi a Cacilda que está escrevendo. Eu jamais esperei uma mensagem da Cacilda. E ao terminar a reunião, realmente o Chico disse: olha, a sua mãe mandou uma mensagem. Lá, onde nos reencontraremos, todos seremos iluminados pelo eterno resplendor. Cuca, meu filho, Dorita, filha do coração, amem-se tanto quanto os amo, com as minhas penas e com as minhas alegrias. É absolutamente o estilo da Cacilda e responde à época aos questionamentos, às perguntas que eu teria, ou melhor, que eu teria para mim mesmo, dúvidas que eu sentia, e foi extremamente fiel e, enfim, é Cacilda Becker em todos os sentidos. Eu nasci em Pirassununga, estado de São Paulo, no dia 6 de abril de 1921. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, eu desejo trabalhar até no dia da partida, não é? Francisco Cândido Xavier agora trabalha em silêncio, nesta casa de muros altos, onde pouca gente entra. É uma forma de poupar um homem que virou lenda, não só em Uberaba, mas no exterior. Chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Aos poucos, a Uberaba da juventude de Chico vai se tornando um pequeno universo em desencanto, com a cara do Brasil. Travestis e prostitutas cruzam nas ruas com os que vão para a fila da sopa, do pão e do dinheiro. Chico Xavier faz o que pode, mas não está mais distribuindo o pão, nem dando conselhos. Tem feito muita falta para nós aqui. Tenho saudade de beijar a mãozinha dele e ele beijar minha mãozinha, né? Sinto a falta do Chico Xavier aqui. Estou sentindo muito. Eu estou assim, rezando que ele volte. Estou rezando que ele volte. Assim, nós estamos assim naquela... Só em saber que já está melhor, né? Que ele não pode vir ainda mais. A gente já se sente feliz, mas o filho dele está fazendo aí todos os sábados, né? O filho adotivo de Chico Xavier, Eurípides, tenta substituir o pai. Chico, pai de todos. A maioria vinha mais por aquilo que a pessoa de Chico representa, não só para nós, que podemos nos dizer que estamos numa condição mais, assim, menos necessitada do que a deles. Eles vinham mais também em busca de um amparo, que o Chico exerce a função de pai, não de um nem de outro, de qualquer tipo de classe. O Chico está um pouquinho defasado, porque o Chico prega uma harmonia total num mundo que é quase revolta total. De forma que o Chico está um pouquinho defasado dentro dos aspectos estritamente políticos. Chico Xavier, protegido da violência que ronda as ruas de Uberaba, tem sido uma fonte de renda na cidade, onde o turismo cresceu nas últimas 3 décadas e agora enfrenta uma crise. Muita gente vem do interior com a mochila nas costas para buscar em Uberaba esse lenitivo que, segundo consta, o Chico daria. Não é bem isto, porque o Chico não tem nenhuma fortuna para distribuir. O Chico dá conselhos, o Chico dá o lenitivo para as pessoas aflitas.
Mas, na verdade, aqui não é uma meca de atendimento aos infortunados. Infelizmente, é uma das notas de Uberaba é irradiar espiritismo, que é uma doutrina alienante e uma prática ainda mais alienante. E nós precisamos de brasileiros que se fixem na realidade da terra para redimir o homem e não para ficar com doutrinas alienantes que levam o homem a suposições falsas. Se o brasileiro precisa de realidade, basta visitar o Lar Espírita André Luiz, criado por sugestão de Chico Xavier para ajudar pessoas carentes. O Lar André Luiz vive da renda dos livros do médium e de doações de todo o país. É mais um elo numa corrente de fraternidade que une espíritas e não espíritas. Todos, de alguma forma, herdeiros da obra de Chico Xavier. Eu dediquei um pedaço do meu tempo ao ser humano, porque Jesus diz: amai o próximo como a ti mesmo. E é isto que a doutrina espírita nos ensina. E Chico Xavier me mostrou o caminho da caridade, o amor ao próximo. Elmiro, conhecido como Netinho, é um dos poucos que tem acesso direto ao médium. É barbeiro de Chico Xavier. E também quem penteia a peruca, marca registrada de Chico, um homem vaidoso. Todo dia eu vou à casa de Chico Xavier fazer a sua barba. Porque ele não pode me deixar, ele tem que cuidar do seu corpo, da aparência. Neuza Arantes também participa da rotina do médium, hoje restrita às mensagens escritas. O Chico faz uma distribuição de mensagens diária. Ele tem uma rotina de trabalho em que ele distribui as mensagens através de caixas, onde ele coloca de 30 a 40 mensagens e endereça às pessoas no Brasil todo. Neuza rebate as críticas de que o filho adotivo de Chico Xavier criou uma barreira entre o médium e os que precisam dele. Chico é uma pessoa que não permite que se entre na individualidade dele. Ele é uma pessoa que os outros não têm autoridade sobre ele, entendeu? Ele é autoridade na casa dele, mas ele tem aquelas pessoas que ele ama profundamente e que o ama também. Eu acho que a juventude de Uberaba não reconhece o trabalho do Chico Xavier, porque geralmente todas as entrevistas do Chico Xavier, você nunca vê jovens perto, mas é pessoal de segunda idade mesmo. Nunca fiz consulta com ele, mas tenho vontade de um dia ainda poder falar com ele. Todo mundo está procurando alguma coisa no sentido espiritual, porque materialmente, salve-se quem puder, né? No início do século, havia cerca de 500 mil kardecistas na França, que é considerada o berço do kardecismo. Hoje, esse número não chega a 1000. Enquanto isso, no Brasil, existe há 30 anos uma escola que forma médiuns espíritas. É a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por aqui já passaram 80 mil alunos. 48 mil se formaram médiuns. Hoje, são 7 mil alunos estudando espiritismo. 70% desses alunos têm curso superior e são de classe média. E o que buscam essas pessoas nas aulas de mediunidade? Vencer o medo da morte? Das doenças? Enfrentar com resignação os problemas do cotidiano? Se eles quiserem fazer os nossos cursos, conhecer melhor a doutrina espírita, eles são encaminhados aqui para a área de ensino, então eles iniciam um curso de espiritismo que tem o nome de preparatório. E como é essa área de assistência espiritual? O que é feito lá? Na assistência espiritual, primeiro eles passam por um exame espiritual, são encaminhados para diversas assistências conforme a necessidade de cada um. Às vezes são problemas simples ou alguma doença psicossomática ou mesmo de envolvimento espiritual. Então nós oferecemos diversos tratamentos à base de passes e de fluidoterapia. Os alunos de espiritismo podem desenvolver na federação dons mediúnicos, se comunicando com os mortos através da psicografia e da psicofonia, que é a transmissão de mensagens faladas. Conhecimento de espíritos não morre. Zíbia Gasparetto é uma médium que, igual a Chico Xavier, se tornou um best-seller. O livro Laços Eternos vendeu 3,5 milhões de exemplares.
mas ela faz uma restrição à doutrina espírita. Eu discordo dessa parte de karma, né, que você tem que sofrer para ser feliz. E quando você pensa assim, você atrai tudo isso para você. Se todas as leis da doutrina nem sempre são aceitas, Chico Xavier, no entanto, é uma presença forte em toda parte. É um homem que fez muita coisa boa, faz muita coisa boa, mas para mim realmente não representa nada. Se eu me concentrar, estou vendo ele na minha frente. É? Tá vendo ele agora, Chico Xavier? Aqui na sua frente? É, no espiritismo, né? Eu acredito que ele está em toda parte, desde que nós acreditamos na espiritualidade. Então não precisa de entrar em matéria. Eu tenho certeza que em espírito ele está junto conosco todas as horas, em todos os minutos. Para nós espíritas, como a morte não existe, nós só perderemos nesse plano de vida e vamos ganhá-lo no outro lado da vida, muito mais ativo e atuante. Tem grandes seres humanos, tanto quanto o Chico. E outras pessoas virão fazer o seu trabalho e continuar o trabalho que ele faz. Eu acho que ele deixou a marca dele registrada. Ele é um pioneiro, ele abriu o caminho na pior fase, em momentos mais difíceis. Agora o caminho está aberto, agora ser espírita virou moda. A lição está dada, o exemplo está dado. O Chico tem a sua missão plenamente cumprida como grande personalidade que é, não do Brasil, do mundo, do século, diria entre os 10 maiores homens do século. Aos 82 anos, Chico Xavier, como dizem os espíritas, se prepara para desencarnar. Na casa humilde, no Parque das Américas, em Uberaba, este é um momento raro na vida dele. Junto dos amigos, ele brinca e conversa, esquecido da dificuldade de falar e enxergar. Sofre de labirintite e angina. Teve 3 infartes e só este ano 3 pneumonias. Por causa da doença, foi criada uma verdadeira barreira em torno do médium mais famoso do Brasil. Para chegar até ele, a equipe da Rede Manchete precisou seguir alguns conceitos da doutrina espírita: paciência, humildade e perseverança. Mas depois de uma longa espera, Chico Xavier, apesar do sofrimento do corpo, se revelou um homem bem-humorado, que não resistiu a uma provocação da repórter Rejane Schumann. É que os espíritos não escrevem, não ditam, não cobram nada. Como é que eu vou cobrar? Eu não vou cobrar nada. A repórter Rejane Schumann pede então que ele fale do Brasil, de nossos problemas, de nossa crise. Mande uma mensagem de esperança para os brasileiros e para o presidente Collor. Chico Xavier faz uma pausa e se concentra. É difícil entender o que ele diz, mas a palavra flui. Talvez não seja Chico quem fala. Governar, a meu ver, é quase que um martírio mental. Porque a criatura perde o tempo, que o tempo passa a pertencer ao povo que ele dirige. Chico Xavier disse que governar é um martírio. O senhor confirma isso? Fica difícil para mim desmentir, ou melhor dizendo, fica difícil para mim desconsiderar uma afirmação de Chico Xavier. Mas, a ser verdade o que afirma o Chico, eu acho que é talvez inspirador este sacrifício, porque é o instrumento que Deus coloca nas nossas mãos para promovermos as grandes transformações que a sociedade deseja na busca do estabelecimento da justiça social, da concórdia, da confraternização e da paz entre os homens. Chega a desconsideração dos mais dignos. Chega ao esquecimento daqueles que trabalharam
ou que estão trabalhando por uma terra melhor. O empresário brasileiro é um homem bom. Eu tive fui operário de fábrica. Trabalhei de uma máquina chamada abridor, que recebia o algodão em rama e depois dividia os filatórios. Eu trabalhava num dos filatórios e era muito feliz. Quando a gente escuta o grito de guerra soando em qualquer parte do mundo, seja no Iraque, na Conchinchina, na Rússia, na Inglaterra, na França, nós sentimos muita dor, porque nos dói pensar no sofrimento das mães que criaram seus filhos até a maioridade, às vezes com imenso sacrifício, se bem privada dessa mocidade que veio para iluminar o mundo e criar novos caminhos para nós. Isso tudo no Brasil, a gente lê e impressiona, porque nós não vimos ainda providências e recursos capazes de se encontrarem para trazerem ao nosso povo esses benefícios que são justos, que não são produtos de greve. Eu creio que se nós, como povo, fôssemos educados para a tolerância recíproca, para o respeito à autoridade, para o trabalho persistente, sem conflitos entre empresários e trabalhadores, se nós todos nos uníssemos para compreender a necessidade desses valores espirituais na vida de cada um ou de cada grupo social, nós seríamos realmente um país extremamente venturoso. Se tivéssemos essas criaturas privilegiadas pela inteligência para compreender o problema do nosso povo, nós teríamos encontrado, ou estaríamos encontrando, uma vida de muita progresso, cultura, alegria e, sobretudo, paz.
ele mesmo. Tinha coragem da renúncia a ele, aquilo que nós pedimos tanto. Nós pedimos verbas para as escolas, verbas para as fábricas, verbas para as indústrias, verbas para diversos setores. Por que não pedimos também a ele que nos ajude com o espelho que nós precisamos mirar o nosso presente para melhorar o nosso futuro? O povo brasileiro em si é pacífico, é ponderado, trabalhador, inteligente. E nós poderíamos produzir grandes valores semelhantes aos chamados países do primeiro mundo. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.